Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos nossos familiares. Que o Senhor Jesus nos abençoe do alto da cabeça à planta dos pés, ricamente e poderosamente. Amém? A palavra está em 1 Samuel, de capítulo 17, de versículo 1 em diante, onde fala do confronto entre os israelitas e os filisteus. Eles tinham uma rivalidade entre eles, entre a política, e eram povos que não se aceitavam entre eles. E eles se lançaram esse confronto para dizendo que se os israelitas ganhassem esta batalha, os filisteus seriam seus escravos. E os filisteus, caso os israelitas ganhassem, os filisteus seriam seus escravos. E se os israelitas ganhassem, os filisteus seriam escravos deles. Então, eles se prepararam para esse confronto, esta batalha. E os filhos de Jessé, os filhos mais velhos de Jessé, irmãos de Davi, eles estavam nesta guerra, eles serviam o exército desta época. E Davi, sendo o irmão mais novo, onde cuidava das ovelhas de seu pai Jessé, sem ter notícia de seus filhos, pediu para que Davi fosse levar alimentos para seus irmãos e trouxesse notícias de seus irmãos, pois já havia um tempo que Jessé não tinha notícias de seus filhos. E Davi, como filho obediente, deixou as ovelhas sobre o cuidado de outro pastor e obedeceu seu pai, levando esses alimentos para seus irmãos. Chegando lá, e os filisteus todo dia passavam em frente ao batalhão de Israel para ir confrontando os seus, achando que eles queriam ganhar este confronto. E assim eles se programaram. Davi, chegando lá, quando foi levar os alimentos para os seus irmãos, Davi, ouvindo toda aquela situação, toda aquela conversa referente a todo esse confronto pelo qual eles iam enfrentar, Davi perguntando um soldado entre um e outro, ninguém respondia o suficiente. Seu irmão mais velho chegando lá, achando que Davi estava sendo intruso na conversa, que não era assunto para Davi. Mesmo assim, Davi já tinha costume de enfrentar ursos e leões que iam para comer, as ovelhas de seu pai. E Davi já tinha um costume de enfrentar esses desafios. E Davi pediu para um soldado avisar ao seu rei, ao chefe, que era Esaú, que era o rei, sendo chefe deles, e levando este recado, Esaú pediu para conversar com Davi, e o soldado levando Davi até Esaú. Esaú, vendo o tamanho de Davi, não acreditou muito, mas aceitou toda a situação e pediu para que Davi se vestisse com suas armaduras. Davi, vestindo as armaduras de Esaú, viu que causou desconforto por ser grande. Davi era de pequena estatura, de boa aparência, mas e franzino, aonde a armadura de Esaú ficou muito grande. Olha, meus irmãos, tudo aquilo que Deus tem para a gente é exclusivo e único para a gente. O que é de Esaú não serviu para Davi. Assim, o que é para mim não serve nem para minhas irmãs, nem para meus irmãos. É único e exclusivo meu. E assim sucessivamente com os meus irmãos e com as minhas irmãs. Tudo aquilo que o Senhor Deus nos dá é único e exclusivo. Não compete, não cabe para ninguém. Amém? E assim foi com Davi. Davi enfrentou Golias,
um gigante de 2,90 centímetros, 60 quilos e com uma armadura de 7 quilos. Davi foi com uma lança com uma funda e 5 pedras. E assim Davi foi confrontar o Golias, porque os filisteus, no momento do confronto, eles apresentaram este gigante. E quando esse gigante se apareceu para Davi, ele começou a confrontar Davi. O gigante começou a confrontar Davi. Quando viu Davi pequeno, de baixa estatura, começou a dizer que o Deus começou a falar mal de Deus, do nosso Deus Todo-Poderoso. Davi, todo revestido com as armaduras do Senhor, com o nome do Senhor. Davi era um homem segundo o coração do Senhor, que tinha todo o poder. Os israelitas era filhos únicos exclusivos do Senhor, ungido pelo Senhor. Davi, um homem segundo o coração do Senhor, revestido. E os filisteus tinham seus deuses, a fé deles era nos deuses. E Davi foi com o poder do nosso bom Deus Todo-Poderoso. E no verso 45, Davi diz assim ao gigante. Davi replicou: você vem a mim com uma espada e uma lança e um escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, e de Israel, que você insultou. Ou seja, o gigante tinha insultado o nosso Deus Todo-Poderoso. E Davi, quando pegou a pedra e a funda era uma arma que fazia de borracha e colocava a pedra. E quando lançava, tinha força e distância. Então foi com essa arma que Davi foi com a pedra lisa e com a funda. Quando lançou no gigante, foi diretamente à testa do gigante. O gigante caiu, Golias caiu, né, caiu, e Davi foi lá e pegou, ou seja, destruiu, matou o Golias. Ou seja, os israelitas venceram este confronto, esta guerra, onde os filisteus viram que Golias tinha morrido. Os filisteus saíram todos correndo da área, daquela situação, para que não fossem consumidos. E assim foi a vitória de Davi. Toda a minha oração, eu oro para mim e para meus irmãos, que a gente venha a ser os filhos segundo o coração do Senhor, como Davi foi. Davi foi revestido em nome do nosso Deus Todo-Poderoso, do Deus do Exército. Assim seja a gente, que estejamos revestidos. Vou orar para mim e para meus irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus, aqui estamos, Senhor, orando a Ti. Sabemos, Pai, que como Davi foi um homem segundo o seu coração, nós também somos os seus filhos, Pai, segundo o seu coração, Pai, onde estamos revestidos em nome do Senhor para enfrentar e confrontar qualquer um gigante, qualquer um Golias, Pai. E ele veio com diversas armaduras, mas a nossa armadura, o nosso escudo é o Senhor, Pai, o nosso Deus do Exército. Ô Senhor, nos capacita, Pai, assim como o Senhor capacitou Davi, nos capacita, Senhor, para que a gente venha derrubar qualquer um gigante, qualquer um Golias, meu Pai, que estejamos prontos para qualquer um desafio do dia a dia. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor Jesus nos abençoe, meus irmãos, que a gente seja ousado como Davi foi, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Fique todos com Deus. Que o Senhor Jesus os abençoe grandemente e poderosamente. Fiquem com Deus.